Eu me chamo Anália Campbell, sou da cidade de Darwin, Austrália, sou evangélica, aceitei a Jesus com 8 anos de idade, desde aquele dia, nunca desviei do caminho do Senhor, estou na igreja, há 21 anos. Vou contar a minha experiência que tive fora do corpo em maio de 2000. Eu vou contar uma experiência que tive com o Senhor. Eu tinha chegado do trabalho, estava cansada e com dor de cabeça. O meu esposo Derek do trabalho foi direto para a reunião de pastores. Eu estava sozinha, tomei um remédio e fui se deitar, senti minha respiração ofegante, estava ficando sem ar. De repente senti um choque no meu corpo, parecia que alguma coisa estava saindo de mim. Quando percebi eu estava em pé e o meu corpo deitado, eu ouvi uma voz que dizia, Anália vem, meu espírito subiu ao encontro de Jesus, e ficou em cima do telhado da minha casa. Jesus disse, serva, hoje eu vou revelar a você o mundo espiritual, e as estratégias de engano de Satanás. Depois dessas revelações você não será a mesma, nem o seu ministério será o mesmo. De repente eu vi quando uma escuridão estava debaixo de nossos pés. Jesus disse, agora vou te levar ao inferno. Eu vi quando um buraco negro abriu-se debaixo dos meus pés. Eu comecei a descer como um carro na montanha russa de cabeça para baixo naquele túnel. Jesus apareceu e segurou a minha mão. Eu parei de cair de cabeça para baixo, e descemos juntos pela garganta do inferno, e logo seguimos e paramos em um vale imundo, com um forte fedor de carniça. Não conseguia respirar, o fedor era 1000 vezes mais forte do que qualquer carne podre da terra. Perguntei ao Senhor, por que nesse lugar fede tanto, se não tem ninguém morto? O Senhor me respondeu, todos aqueles que morrem no pecado, e não tiveram suas vestes lavadas, e seus corpos purificados pelo sangue do Cordeiro, e morreram na impureza, seus pecados fedem no inferno. Isaías 1 verso 16. Quando eu olhei para o vale da escuridão, não conseguia enxergar, via uma labareda de fogo que subia e queimava aqueles corpos deformados. Suas carnes se derretiam, e não dava para conhecer ninguém. Aquele vale só era iluminado por causa do fogo, que às vezes era alaranjado outra vez vermelho. O Senhor me permitiu ver aqueles esqueletos, com suas formas humanas que tinham na terra. Pude ouvir os gritos dessas almas pedindo misericórdias, e querendo água. Como sou sentimental, comecei a chorar e pedir para o Senhor tirar as pessoas dali. Mas o Senhor disse não posso, eles escolheram esse lugar como suas moradas. Eu disse que lugar é esse? O Senhor me respondeu Anália, é o vale de Sodomitas. Todos aqueles que imitam as obras da cidade de Sodoma e Gomorra, virão para cá, todos que praticam sexo contrário à natureza de Deus. Eu olhei para o vale, e vi cobras gigantes cheias de espinhos, parecendo pitons. Essas cobras estavam em brasas de fogo, que entravam dentro da boca de uma mulher e rasgavam seu maxilar, quebrando o esqueleto da boca. Isso também se fazia em homens. Perguntei para o Senhor, por que desses sofrimentos? Ele me respondeu, todos aqueles que praticam sexo oral terão sua morada nesse lugar. Vi também aquelas cobras entrando no orifício anal de homens e mulheres. O Senhor me respondeu, Anália, todas as pessoas que praticam sexo anal virão para esse lugar. Aqui está cheio de prostitutas, homossexuais, crentes, e todos aqueles que gostam dessas práticas. E o mais triste é que essas coisas já estão entrando no meio do meu povo. Avisa para a igreja vigiar, porque Satanás está trabalhando 24 horas para destruir minha igreja. O Senhor olhou para mim e disse, serva, as tuas obras não têm me agradado. Eu disse, o que, Senhor? De repente eu me lembrei que praticava sexo anal e oral com o meu esposo Derek. O Senhor disse, qualquer serva que se comportar como prostitutas, não herdarão o meu reino.
Vi pessoas que faziam filmes pornográficos, atrizes e atores, pessoas que gostavam de orgia sexual e surubas. Todas essas pessoas tinham seus genitais mutilados. Me lembrei de minha vida, antes de me casar, mesmo estando na igreja eu fornicava à escondida. Naquele momento eu comecei a me arrepender desses pecados, não confessados. Olhei e vi uma adolescente que estava sendo atormentada na genitália. Perguntei o que essa moça fez. O Senhor me respondeu, ela se masturbava, cantava na igreja. Toquei em seu coração para ela parar, mas ela era compulsiva e gostava de fazer todos os dias. Um dia ela estava indo para a escola, e um carro atropelou. Agora ela está aqui arrependida. Vi também um homem que estrupava mulheres, ele estava sendo estrupado por vários demônios. Vi padres pedófilos, e madres lésbicas. Quando eu olhei para o outro lado, vi um homem e uma mulher amarrados juntos de correntes, e sendo atormentados por uma cauda, que penetrava os dois ao mesmo tempo. Perguntei que sofrimento terrível. O Senhor disse: serva, esses dois eram crentes lá na terra. Esse homem era pastor e cometia adultério com essa jovem. Ele dava cargo para ela. Eles tinham muita intimidade, até que um dia os seus pais saíram de casa. Seu namorado entrou armado e atirou nos dois, e hoje se encontram no inferno da mesma maneira. Vi também um missionário sofrendo no inferno. Ele fazia a obra de Deus. Por ser solteiro andava na casa de prostituição. Um dia ele estava saindo da casa de prostituição. Um ladrão lhe abordou e ele, assustado, fugiu, mas foi baleado e morreu na hora, sem tempo de se arrepender. Ele desceu ao inferno. O Senhor me levou, em um vale onde vi uma grande tela de televisão. Perguntei: Senhor, o que uma televisão está fazendo aqui no inferno? Ele me respondeu: isso que vês, é obra de Satanás. Minha igreja começou a se esfriar, por causa desse aparelho. Eu vi um jovem, que teve seus olhos arrancados no inferno, com um ferro em brasa. Ele estava cego, e os demônios o atormentavam. O Senhor me mostrou como esse jovem crente era viciado em televisão, assistia filmes de terror e outros filmes, assistia filmes pornográficos e novelas. Mas o que tem a ver, Senhor, em assistir uma televisão? O Senhor me respondeu: toda vez que alguém assiste em televisão, um dardo maligno entra dentro da mente da pessoa, e fica alojado no subconsciente, abrindo legalidade para a possessão demoníaca. O meu Espírito Santo se afasta de crentes que ficam assistindo televisão. Senhor, o meu marido tem um sonho de ter um programa de televisão para espalhar a sua palavra. A igreja disse que vai ajudar financeiramente a pagar as programação. Ninguém vai poder assistir o programa do meu marido. Serva, a televisão é de Satanás. Por acaso a luz pode ter comunhão com as trevas? Belial pode ter harmonia comigo, e o templo de Deus pode ter acordo com os ídolos. Diga para o seu marido, para não se misturar com as trevas, e nem fazer amizades com os donos de canais de televisão. De repente eu e o Senhor estávamos no olho do inferno. Pude ver através de um olho a terra. Vi muitos homens ricos de ternos, de várias partes do mundo, fazendo pacto com Satanás na terra. Vi altares, e crianças sendo sacrificadas em rituais satânicos. Vi o grande altar satânico de Hollywood, onde todos oferecem seus filmes a Satanás. Vi filmes evangélicos, e desenhos evangélicos, sendo consagrado a Satanás para possuir as crianças. Perguntei: Senhor, esses rituais satânicos é para eles enricarem? O Senhor disse: eles já estão ricos. Esses rituais são para destruir a humanidade. Eles enviam legiões de demônios dentro das casas para destruir vidas. Mas o alvo deles é minha igreja santa. Serva, esses altares estão espalhados por várias partes do mundo, ficam perto das estações de canais de televisões. Antes dos programas entrar no ar, tudo são oferecidos aos demônios, nada fica sem consagrar.
O Senhor disse: olha, serva, ao Walt Disney. Eu olhei e vi um grande altar satânico cheio de símbolos dentro do parque da Disney. O Senhor disse: ninguém na terra sabe desse altar, somente a família de Walter Elias Disney. Foi por causa dessa obra de Satanás que eles enricaram, fizeram pactos com Satanás. De repente o Senhor me mostrou um demônio com uma prancheta na mão, e nessa prancheta eu via Mickey Mouse, Pato Donald, Tom e Jerry, desenhos de princesas, animes japoneses e outros. Vi o demônio Pica-Pau. Ele tinha a função de fazer as crianças perturbarem outras crianças e os adultos. O Senhor disse: serva, Satanás armou o plano para destruir minhas crianças. Avisem para o meu povo, para não deixarem as crianças assistirem, e nem ir para esse parque da Disney, que está infestado de demônios. Quando eu olhei para o parque da Disney, vi criança sendo possuída por demônios. Dali eu fui para outro lugar no inferno, onde vi um homem em tormento. Perguntei: que homem é esse? O Senhor me respondeu: ele é Walter Elias Disney, o homem que fez pacto com Satanás e fundou o império da Disneylândia para destruir minhas crianças. Depois eu subi para a terra com o Senhor, e ficamos nas nuvens. Eu via nuvens de demônios pelos ares, olhava para as casas. Cada casa descia tipos de demônios diferentes. O Senhor me permitia enxergar as pessoas que estavam dentro de suas casas. Eu vi crianças assistindo desenhos. Vi que descia demônios com o formato de desenhos, mais reais, e entravam dentro dessa casa e possuía as crianças. E isso também acontecia nos filmes e seriados. Os demônios dos filmes possuíam os jovens que assistia. Isso também acontecia com novelas e programas. Cada novela, filme e programa tinha um demônio específico. Via os demônios dos jornais possuírem uma família. Eram demônios da violência, os mesmos que causava toda a destruição que passava nos jornais. Eu presenciei uma possessão em grande escala. Vi casas de crentes, manifestadas de demônios. Eles oravam, mas não tinham força para expulsar aqueles demônios que estavam causando brigas de pai com filho, mãe com filha, marido e mulher. Eu e o Senhor fomos em uma reunião de produtores de filmes. Via demônios possuírem aqueles atores e produtores de filmes. Conseguia ouvir eles falarem: o nosso alvo não são as pessoas do mundo, são crentes. Temos que destruir suas famílias, contaminar sua fé. Tudo isso são ordens de nosso Pai. Cada filme que produzimos é para atingir uma área específica. Vamos destruir seus casamentos. Vamos acabar com esses crentes. Vamos produzir filmes e desenhos evangélicos, para acabar com aqueles que não assistem outro conteúdo, e assim enganamos eles. Eu observei e vi todo tipo de desenhos e filmes. Naquele lugar, vi filmes evangélicos, em cartazes que ainda iriam ser lançados no cinema. Eles carregavam dezenas e mais dezenas de cartazes. Eu perguntei ao Senhor para onde eles estão carregando esses cartazes. O Senhor me respondeu: para consagrar no altar de Satanás que está em Hollywood. Depois eu e o Senhor fomos em uma grande casa. Vi homens importantes, políticos, juízes, advogados, médicos e pessoas ricas. Eles pertenciam à mesma seita, estavam com planos diabólicos de destruir a humanidade. Via homens importantes da FAO, organização que cuida da alimentação e agricultura, lançando planos de adulterar as sementes das plantas, para que as safras contaminassem as pessoas e matasse. Vi também eles falarem de colocar agrotóxico para causar câncer, e colocar conservantes em produtos enlatados para causar obesidade e problemas cardíacos. Vi homens da OMS, organização que cuida da saúde, fazer vacinas com vírus, para causar doenças mortais nas pessoas. Vi políticos falando da redução da população. Eles diziam que se aumentar a população não teriam dinheiro para construir hospitais, escolas e dar emprego para todos. Eles faziam parceria com a Organização da Saúde e da Alimentação, para elaborar o plano.
Eles também falavam de uma nova ordem mundial, um único governo que virá. Eu olhava para eles e via seus rostos se transfigurar em rosto de demônios. O Senhor me disse: serva, está na hora de ir, avise tudo isso para a igreja, e avisa para o meu povo se despertar, digam que o mundo espiritual não é brincadeira, vão te chamarem de louca, mas eu serei contigo por onde pisar os seus pés, e falar tudo o que viu. De repente eu acordei, e o meu esposo Derek já estava preocupado, por eu estar apagada desde as 5 da tarde de ontem, às 3 horas da tarde de hoje. Derek tinha chegado do trabalho, e estranhou por ver eu, desacordada e do mesmo jeito que dormi. Ele já estava preocupado, e se preparando para ligar para os meus pais, e depois ligar para a ambulância. Ele disse que eu não estava respirando a noite toda, e que não se mexia na cama, parecia uma estátua. Ele disse que eu estava gelada. Contei para ele essa experiência, ele entendeu e relatamos na igreja. Eu digo para todos: busquem a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Conserte suas vidas diante de Deus. Escapem das armadilhas do diabo. Vigiem. Não é tudo o que podemos fazer. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.